Olá a todos, bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre a abordagem ética bíblico-teonômica dos 10 mandamentos. No primeiro vídeo, exploramos o significado e a importância do primeiro mandamento e como ele nos ordena a ter o Senhor como o único Deus verdadeiro e que sua palavra e lei é o único padrão válido. Eu me chamo Caleb Elias, idealizador e fundador do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Bem, hoje vamos aprofundar nosso entendimento sobre o segundo mandamento, que nos instrui a não fazer imagens esculpidas ou qualquer semelhança do que há no céu, na terra ou nas águas. Esse mandamento nos ensina sobre a natureza exclusiva da adoração a Deus e a necessidade de evitar qualquer forma de idolatria. Vamos examinar como esse mandamento se aplica à nossa vida cotidiana, suas implicações teológicas e éticas, e como ele se relaciona com a nossa obediência à lei de Deus em todas as áreas da vida. Bom, vamos entender a questão da abordagem legal de Deus. Êxodo capítulo 20, versos de número 4 a 6. Diz o seguinte, Êxodo 20, 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, no primeiro mandamento, a lei de Deus proíbe e condena a idolatria em sentido amplo. Ninguém pode ter outro Deus senão o Senhor. Todos os deuses do homem são criados por ele em sua imaginação corrompida e pecaminosa, para substituir o único e verdadeiro Deus. A proibição da lei de Deus no segundo mandamento é contra a substituição de Deus por qualquer imagem ou representação criada pelo homem para o contexto de culto ou adoração. Tal proibição não é apenas contra a criação de ídolos físicos, mas contra qualquer tentativa de reduzir Deus a termos compreensíveis ou manipuláveis. O mandamento sublinha a transcendência e a imutabilidade de Deus, afirmando que ele não pode ser capturado ou representado por meios humanos. Como foi dito por Ingram, abre aspas, os outros deuses com os quais devemos nos preocupar são, como sempre foram, encontrados nos assentos do governo temporal ou humano, fecha aspas. A palavra de Deus define idolatria de forma ampla. Assim, o apóstolo Paulo afirma que nenhum homem avarento que seja idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. E em Colossenses 3:5 é feita referência à cobiça, que é idolatria. Assim, ao examinar o segundo mandamento, temos primeiramente que dizer que o uso literal de ídolos e imagens na adoração é estritamente proibido. A Sagrada Escritura, em Levítico 26, 1 a 2, deixa isso bem claro. Levítico, capítulo 26,
versos 1 a 2, diz o seguinte, a palavra de Deus. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Desculpe, eu li Números 26, é Levítico. Me perdoe pela falha. Acontece às vezes. Levítico 26, 1 a 2. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Bem, a palavra lei de Deus também nos ordena em Levítico 19, 4, dizendo o seguinte. Levítico 19, 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 19, 4. Em outras passagens, a palavra lei de Deus declara: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Êxodo 20, 22 a 26. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Deuteronômio 11, 16, 17. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá: Amém. Deuteronômio 27, 15. Bom, tal mandamento ou ordenança da lei de Deus não proíbe pinturas, gravuras ou obras de arte em geral. Por exemplo, a vestimenta do sacerdote representava romãs, Êxodo 28, 33 a 34, 39 e 24. O propiciatório possuía em cada extremidade 2 querubins de ouro, Êxodo 25, 18 a 22. 37 e 7. E o santuário, como um todo, era ricamente ornamentado. Não é o uso religioso dessas coisas que é proibido, pois as romãs e os querubins tinham uma função religiosa.
porém é o uso não autorizado, por um lado, e o seu uso como mediação ou caminho para Deus, que é totalmente proibido. Eles não podem ser auxílio para adorar. O ser humano não precisa de nenhuma ajuda para adorar além da provisão de Deus. Assim, a idolatria é proibida de uma forma geral, pelo primeiro mandamento da lei de Deus, enquanto o segundo mandamento da lei de Deus proíbe a idolatria de forma mais específica, com relação à adoração ou culto. O ser humano só pode se aproximar de Deus dentro dos termos de Deus. Não pode existir mediação entre Deus e o homem, a não ser aquela que é ordenada por Deus. Bem, então, a idolatria é uma forma de subversão da ordem moral instituída por Deus. Quando uma sociedade adota ídolos, ela inevitavelmente se desvia dos mandamentos divinos, resultando em desordem e julgamento divino. A idolatria leva à degradação moral e à corrupção social, pois substitui os padrões eternos de Deus por construções humanas falíveis. A teonomia, portanto, vê a obediência ao segundo mandamento como essencial para a saúde espiritual e moral da sociedade. A lógica por trás da idolatria pode parecer bastante sensata à primeira vista. Um escritor destacou em relação aos ídolos hindus que o propósito dessas imagens é transmitir conceitos abstratos à mente simples. Por exemplo, um Deus representado com muitas mãos simboliza a onipotência do Ser Supremo, enquanto um Deus com muitos olhos representa a onisciência. Essa interpretação pode parecer inteligente e lógica, mas é totalmente errada. Deus proibiu expressamente a criação de imagens para representá-lo, e qualquer tentativa de fazê-lo desonra sua natureza e vontade. Ao tentar representar atributos divinos através de imagens ou ídolos, acaba-se reduzindo a majestade e a glória de Deus a formas criadas pelo homem. Isso não só diminui a reverência devida a Deus, mas também desvia a adoração que deve ser direcionada exclusivamente a Ele. A idolatria, portanto, não é apenas uma falha em entender a verdadeira natureza de Deus. É uma violação direta de seus mandamentos. Por essa razão, aqueles que praticam a idolatria não recebem a bênção de Deus. Em vez de aproximar-se do divino, a idolatria afasta as pessoas de uma verdadeira compreensão e relacionamento com o Criador. Assim, a proibição da idolatria não é apenas uma questão de obediência, mas de preservar a santidade e a integridade da adoração a Deus. Bem, além de desonrar a Deus, a idolatria também resulta em decadência social e depravação pessoal. Quando o homem começa a definir sua própria abordagem a Deus, ele termina estabelecendo sua própria vontade, desejos e, finalmente, elevando a si mesmo como um Deus. Se os termos da adoração e da vida são ditados pelo homem em vez de Deus, a verdadeira ordem divina é corrompida e subvertida. Deus é o único que tem a iniciativa de definir como ele deve ser abordado. Portanto, a única maneira legal de se aproximar de Deus é nos termos que ele estabeleceu e pela sua graça. Este é um aspecto fundamental do segundo mandamento. A abordagem a Deus deve ser inteiramente conforme
a ordenação divina. Um exemplo disso é o altar, que tinha que ser natural e não feito pelo homem. Além disso, os sacerdotes não podiam revelar sua nudez. Eles deveriam estar completamente cobertos por vestimentas que representavam o ofício de mediação, o mediador designado por Deus. Esta ordem de adoração estava estabelecida para apontar para a obra mediadora de Cristo, que é a abordagem a Deus designada por Ele. Desviar-se dessa ordem divina é cair em apostasia. A idolatria não é apenas uma infração superficial, é uma violação profunda que afeta a relação do homem com Deus e a ordem da sociedade. Por isso, a adoração e a vida devem ser conduzidas inteiramente conforme os termos estabelecidos por Deus, garantindo que a glória e santidade dele sejam mantidas em todas as esferas da vida humana. Outro aspecto importante do segundo mandamento é a conexão entre a proibição da idolatria e as consequências literais e materiais que estão ligadas à obediência ou desobediência à lei de Deus. A idolatria, além de ser uma transgressão espiritual, traz consigo bênçãos ou maldições muito reais e tangíveis para aqueles que a praticam ou evitam. Essa ligação entre a idolatria e suas consequências é claramente afirmada na declaração do mandamento e se destaca de forma explícita em Levítico 26. Nos versículos 1 a 3, a idolatria é proibida, o sábado é ordenado a ser guardado e a reverência pelo santuário é exigida. Além disso, é feita uma exortação para que se ande nos estatutos e mandamentos do Senhor em geral. Nos versículos 4 a 46 de Levítico 26, as consequências materiais e literais para a nação são descritas em detalhes. Deus promete bênçãos tangíveis para a obediência e maldições igualmente tangíveis para a desobediência. Isso significa que uma lei muito literal traz consigo consequências muito literais e materiais. A obediência à lei de Deus resulta em prosperidade e bênçãos concretas, enquanto a desobediência leva a julgamentos e maldições igualmente concretos. Portanto, o segundo mandamento não é apenas uma questão de evitar imagens físicas de culto, mas também de compreender que a obediência a Deus tem implicações práticas e materiais na vida cotidiana. As bênçãos e maldições associadas à obediência ou desobediência à lei de Deus são reais e impactam diretamente a vida das pessoas e das nações. Em resumo, a verdadeira religião não é uma questão de escolha voluntária sem repercussões. Deus exige obediência e o fracasso em cumprir seus requisitos leva a seu juízo. Assumir que os homens têm liberdade para cultuar ou cultuar sem consequências radicais para a sociedade é negar o próprio significado da fé bíblica. A vida de uma sociedade é definida por sua religião. Se essa religião for falsa, então a sociedade está caminhando para a morte. Bênçãos materiais notáveis e marcantes são prometidas pela obediência a Deus.
Bem, no entanto, Levítico 26, 23 a 24 adverte: E se não quiserdes ser reformados por mim, por estas coisas, mas andardes contrariamente a mim, então também eu andarei contrariamente convosco, e vos castigarei 7 vezes, por causa dos vossos pecados. Portanto, a obediência não é uma questão de preferência pessoal, é uma questão de vida ou morte. A saúde social demanda a proibição da idolatria, pois sua tolerância equivale a um suicídio social. A idolatria não é apenas socialmente prejudicial e punível por lei, mas também constitui uma ofensa capital. Representa traição ao rei ou soberano, ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, manter uma sociedade saudável implica em eliminar práticas idólatras, assegurando que a adoração e obediência sejam dirigidas exclusivamente a Deus. Portanto, vale a pena recitar um texto que se encontra na passagem de Deuteronômio, capítulo 17, versos de número 2 a 7. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor, teu Deus, traspassando o seu concerto, que for, e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras, até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 17, 2 a 7. Bem, então, segundo a mente moderna, a traição contra o Estado é logicamente punível com a morte, mas não a traição contra Deus. No entanto, nenhuma ordem jurídica pode permanecer de pé se não defender sua fé fundamental por meio de sanções com seu rigor. A ordem legal do humanismo conduz à anarquia. Na falta de absolutos, uma ordem jurídica humanista tolera tudo que nega os absolutos enquanto guerreia contra os princípios da fé bíblica e ordem legal de Deus. A única lei do humanismo é, em última análise, esta: não existe lei exceto a autoafirmação. Faça o que quiser. Assim, a aplicação rigorosa das leis contra a idolatria é vital para a sobrevivência e saúde de uma sociedade que se fundamenta nos princípios bíblicos. A idolatria, ao minar a base moral e espiritual de uma sociedade, abre caminho para a desordem e o caos. Portanto, a fidelidade a Deus e a observância de suas leis são essenciais não apenas para a prosperidade espiritual, mas também para a estabilidade e prosperidade material da sociedade. A crise jurídica deve-se ao fato de a lei da civilização ocidental
ter deixado de ser a lei cristã e ser cada vez mais o humanismo. A antiga lei não é, portanto, entendida nem obedecida. Porém, a nova lei simplesmente faz de cada um a sua própria lei e conduz cada vez mais ao caos social e ao totalitarismo. Quando a sociedade abandona a base sólida da lei divina em favor do humanismo, ela perde a coerência e a estabilidade que derivam de princípios absolutos e transcendentais. A tentativa de substituir a lei de Deus por leis feitas pelo homem resulta em um sistema onde não há autoridade suprema e onde cada indivíduo se torna árbitro de sua própria moralidade. Isso, inevitavelmente, leva a um colapso da ordem e à ascensão de regimes totalitários que tentam impor a ordem através da força bruta. Portanto, a restauração da aplicação da lei divina é crucial para a sobrevivência e o florescimento da sociedade ocidental. A base moral e espiritual de uma sociedade determina a natureza de suas leis e a eficácia de sua aplicação. Quando a fé cristã permeia a vida de um povo, ela sustenta uma ordem jurídica que reflete os princípios de justiça e retidão de Deus. No entanto, se o humanismo se torna a fé predominante, a lei perde seu fundamento absoluto e se torna um reflexo da natureza volúvel e egoísta do homem. Esse desvio leva a um ciclo de decadência, onde a autoridade da lei é minada e a sociedade mergulha na desordem e na corrupção. A restauração da lei divina, portanto, não é apenas uma questão de justiça teológica, mas uma necessidade prática para a sobrevivência e prosperidade de qualquer civilização. Assim, continuando, a questão é fundamental. O que constitui traição numa cultura? Idolatria, isto é, traição a Deus ou traição ao governo? Qual é o princípio fundamental da ordem, a base necessária da existência e da salvação do homem? Deus ou o governo? A traição ao governo ou Estado é uma ideia e estratégia que pode ser empregada contra as pessoas piedosas. E isso é feito nos países socialistas e socialistas comunistas. Nos regimes marxistas ou socialistas comunistas, a lealdade ao Estado é elevada acima de qualquer outra fidelidade ou lealdade, incluindo a fidelidade a Deus. Isso leva à perseguição daqueles que mantêm sua fé em Deus acima da lealdade ao Estado. No entanto, em uma sociedade que reconhece Deus como a autoridade suprema, a idolatria é vista como uma traição não apenas espiritual, mas também social, porque mina a base moral sobre a qual a ordem social é construída. Portanto, a pergunta central é: onde reside a verdadeira autoridade e lealdade de uma sociedade? Em Deus, cuja lei é eterna e justa, ou no Estado, cuja autoridade é temporal e frequentemente corruptível? A resposta a essa pergunta determina a saúde moral e espiritual de uma sociedade e sua capacidade de manter ordem e justiça. Quando a lealdade a Deus é primária, as leis refletem essa fidelidade, promovendo uma ordem que beneficia todos. Quando a lealdade ao Estado supera a fidelidade a Deus, a sociedade inevitavelmente enfrenta a corrupção, a injustiça e a desintegração moral. A idolatria pode ser vista de forma restrita, como a adoração a imagens ou deuses falsos.
mas também de forma ampla, abrangendo qualquer tentativa do homem de viver segundo sua própria palavra, em vez da palavra lei de Deus. Isso frequentemente se manifesta sob uma aparência de devoção e piedade. Muitos pais, por exemplo, mostram uma paciência pecaminosa com filhos desobedientes, ou cônjuges com seus parceiros, na esperança de que Deus milagrosamente mudará os rebeldes. Afirmações como, abre aspas, estou em oração contínua, fecha aspas, são comuns, com a crença de que todas as coisas são possíveis para Deus. No entanto, isso representa uma grave arrogância e pecado. Embora tudo realmente seja possível para Deus, não devemos viver baseados no que Deus poderia fazer, mas sim de acordo com o que sua palavra lei exige. Esperar por uma mudança milagrosa como substituto para a obediência imediata à lei de Deus é um pecado, independentemente de quão piedosa possa parecer essa atitude. Bem, então, tentar substituir a palavra lei de Deus por nossa esperança ou teimosia é idolatria, como Samuel explicou a Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e a idolatria. 1 Samuel 15, 23. Portanto, devemos reconhecer nossa teimosia e rebelião como o que realmente são, pecado. A única maneira legal de se aproximar de Deus é pelo caminho que Ele próprio providenciou, que é resumido na pessoa de Jesus Cristo. Qualquer outra forma de aproximação, mesmo que seja apresentada em nome do Senhor, é considerada idolatria. Nos capítulos de Êxodo 25 a 31 e 35, 4 a 39 e 43, Deus entrega instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, ou seja, a tenda de reunião. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, de acordo com tudo o que eu te mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus utensílios. Assim o fareis. Êxodo 25, 8 a 9. Esse padrão teve que ser seguido rigorosamente, sem variações. Quando o templo ideal ou simbólico do futuro, ou seja, o reino de Cristo, é descrito através de Ezequiel, novamente a adesão estrita ao modelo é necessária. Ezequiel 43, 10. Essa ênfase na conformidade exata ao padrão também é destacada em Hebreus 8, 5 e 9, 23. Portanto, em primeiro lugar, o modelo do tabernáculo é dado por Deus e é completamente sua obra. J. Edgar Park vê isso como obra do homem e a resposta do homem a Deus. Assim, o Criador fez a terra para o homem habitar. O homem deve fazer uma morada para o Criador, de acordo com o pensamento de Park. Bem, esse comentarista não vê isso como um relato histórico, nem como uma revelação. Essa pode ser uma ideia interessante, mas não é a realidade bíblica. O padrão e os materiais são especificados por Deus e seus súditos devem obedecer. Quando os súditos constroem um palácio para seu monarca, isso não é uma resposta a ele.
mas sim um ato de obediência ao seu rei. Isso evidentemente destaca o segundo aspecto da lei do santuário. O tabernáculo é mais do que uma simples tenda de reunião. Ele é descrito como o palácio do rei, onde o povo lhe presta homenagem. Nesse ponto, surge a falácia da abordagem eclesiástica ao tema. Mesmo estudiosos sérios da Bíblia, que afirmam sua fé nos fundamentos, ainda compartilham a visão moderna de que a religião é uma questão eclesiástica. Em suas análises de tipologia e simbolismo do tabernáculo, enfatizam sua relação com o culto eclesiástico. No entanto, a redução da religião à esfera da igreja é uma heresia contemporânea. O domínio da religião abrange a vida inteira. E a preocupação do santuário envolvia toda a vida. O tabernáculo era o palácio de Deus, o rei, senhor da aliança de Israel, de onde ele governava a nação de maneira absoluta. Israel se apresentava no palácio não apenas para adorar, mas também para receber orientações em todos os aspectos e áreas de sua vida. Em terceiro lugar, como consequência, só poderia haver um único santuário, pois há apenas um Deus verdadeiro, um único trono e um reino a ser governado. Como havia uma lei que governava o reino de Deus, também havia uma fonte de lei, o palácio. Devido à perspectiva eclesiástica, muitas pessoas têm dificuldade em ver o tabernáculo como principalmente e essencialmente o palácio ou morada de Deus. Para a mente voltada para a igreja, ele é primariamente um local de culto. No entanto, uma breve reflexão esclarece esse ponto. A lei exigia, que todos os homens comparecessem ao palácio 3 vezes ao ano. 3 vezes no ano me celebrarás uma festa. Êxodo 23:14. 3 vezes no ano todos os teus homens comparecerão diante do Senhor Deus. Êxodo 23:17. 3 vezes por ano todos os teus filhos aparecerão diante do Senhor Deus, o Deus de Israel. Êxodo 34:23. Bem, alguns objetarão que essas 3 festas são descritas como convocações santas, Levítico 23:4, e são, portanto, clara e essencialmente adoração. Mas é um erro grave associar a santidade à adoração. A adoração em si não é santa e pode ser uma blasfêmia. A santidade não se refere à adoração, mas a Deus em todos os seus caminhos e em todo o seu ser. Assim, toda atividade piedosa, seja no lar, no campo, no tribunal, na igreja ou na escola, é uma atividade santa. A perspectiva medieval, ainda que estivesse corrompida pelo neoplatonismo, era ainda mais bíblica do que o conceito moderno do Estado como uma entidade pública profana e secular, isto é, fora do palácio de Deus e separada dele. Como o monarca representava o ministério da justiça de Deus e por governar o mundo e por governar como vice-regente de Cristo Rei, a função de monarca era visto como um ofício sagrado. Devido à influência do neoplatonismo, surgiu um conceito de continuidade que criou uma unidade de ser entre Deus e o rei, levando à idolatria do governante e estabelecendo uma ordem anticristã. No entanto, a Bíblia apresenta uma clara descontinuidade entre o ser de Deus e o do homem.
E é importante manter essa distinção ao considerar o rei como vice-regente de Deus. A tipologia do rei, como representante de Deus, não deve ser transformada em um conceito de continuidade de ser. A santidade, portanto, refere-se primeiramente a Deus e, em segundo lugar, a todas as coisas realizadas em seu nome, conforme sua palavra e para sua glória. Deus criou todas as coisas como boas e santas, dedicadas e separadas para Ele. Com a queda, os homens se tornaram profanos. O objetivo da redenção é restaurar a santidade do universo, recriando-o e separando os ímpios, ou cananeus, da casa do Senhor dos Exércitos. Zacarias 14, 20 ao 21. Bem, então, o tabernáculo funcionava como o palácio de Deus. Era chamado de santuário precisamente porque era a morada divina. Durante o tempo no deserto e nos primeiros anos, Deus fez de seu palácio uma tenda, semelhante às habitações do povo. Foi somente mais tarde, na época de Davi, que surgiu a consciência do contraste entre as casas confortáveis do povo e o palácio de Deus, que ainda era uma tenda. 2 Samuel 7:2. A construção do templo, a casa ou palácio definitivo de Deus, foi então adiada para o reinado de Salomão. 2 Samuel 7, 4 a 29. O tabernáculo e posteriormente o templo serviam principalmente como o palácio de Deus e não como locais de culto central. A adoração ocorria principalmente no ambiente familiar. O sábado, por exemplo, era observado em casa, não no santuário. Interpretar o tabernáculo e o templo como meras estruturas eclesiásticas é um equívoco. Embora houvesse adoração no santuário, isso não mudava sua função principal como palácio divino. O povo adorava a Deus em diversos contextos. Quando abatiam animais, o sangue era derramado em ato de adoração. Orações e sacrifícios precediam batalhas, como exemplificado no pecado de Saul, que não esperou Samuel para fazer a oferta. 1 Samuel 13. O local usual de adoração, no entanto, era o lar, onde se guardava o sábado. O tabernáculo não possui uma correspondência direta com a igreja. Quando Cristo morreu e o véu do templo se rasgou em dois, Mateus 27, 51, foi simbolicamente indicado o fim do templo como a morada de Deus. O novo templo é Jesus Cristo, que, ao afirmar ser o verdadeiro templo, foi construído por sua ressurreição. Mateus 26, 61. 27, 40. João 2, 19 e 21. Com a presença do Espírito Santo, os crentes agora são, de certa forma, templos de Deus. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Assim como a igreja é referida como a casa de Deus. 1 Timóteo 3, 15. 1 Pedro 4, 17. Contudo, a igreja, nesse contexto, não é uma estrutura física ou habitação visível, mas sim toda a congregação visível de Cristo. O verdadeiro cumprimento do tabernáculo e do templo está em Cristo, e o Santo dos Santos está agora acessível aos homens de fé, pois através do sangue de Jesus, o povo da aliança pode se aproximar do trono de Deus. Hebreus 10, 19 a 22.
O tabernáculo consistia em 3 áreas distintas. Primeiro, havia o pátio, acessível somente ao povo da aliança e aberto para o céu. A segunda área era reservada aos sacerdotes e, embora iluminada, ainda estava coberta por um véu. A terceira área, o Santo dos Santos, estava completamente encoberta e escura, sendo acessível apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano. No céu, Deus habita como o governante do universo, no tabernáculo. Ele habitava em sua graça condescendente, como o governante de seu povo da aliança. Com a encarnação, a presença do tabernáculo foi substituída pelo Deus homem encarnado, Jesus Cristo. Após a ascensão, o Espírito Santo continuou a obra de governar. Assim, o Espírito não pode ser dissociado da lei e do governo em qualquer aspecto. Além disso, com Cristo, uma nova fase começou no governo de Deus, o Rei. O santuário celestial, o trono universal, passou a ser o trono de Cristo, que agora reina para subjugar todos os seus inimigos. 1 Coríntios 15, 25. Cumprindo a profecia que afirma: os reinos deste mundo se tornaram o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, 15. Dentro desse propósito, Jesus Cristo instruiu os homens do pacto. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 a 19. A igreja é enviada ao mundo como parte do domínio imperial de Cristo, com a missão de submeter o mundo ao seu reinado. No Santo dos Santos, o trono de Deus é representado pela lei. A Arca da Aliança continha o tratado que era a lei estabelecida entre Deus e a humanidade. Assim, a arca servia como o depósito e símbolo da lei. A entrega da lei foi um ato de graça de Deus para com seu povo da aliança. E seu trono é, na verdade, a própria lei. A lei define a justiça e a retidão de Deus e representa o governo divino em seus princípios e detalhes. Portanto, o significado essencial da arca está intimamente ligado à lei. Não há dúvida de que o conteúdo adequado da arca eram as 2 tábuas da aliança, e que essa era a razão principal para sua criação. A arca não era apenas um simples banco, era de fato um baú, com a ênfase colocada no seu conteúdo como a aliança entre Deus e o homem, que fundamentava o governo de Deus e o trono de sua realeza. Assim, é inconcebível, dentro da realeza de Cristo, desvincular a Arca da Aliança ou considerar sua obra como o fim da lei. Deus não escolheu o altar como seu trono, apesar de sua importância significativa, pois o altar simbolizava a expiação e o início de uma nova vida para o povo de Deus. O propósito da expiação e da redenção é estabelecer o governo de Deus sobre um reino completamente sujeito à sua lei e com alegria. A plena manifestação dessa alegre submissão à lei é exemplificada por Jesus Cristo, que declarou: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 5 a 9. Como rei, Cristo governa segundo a lei que ele mesmo estabeleceu e cumpriu. Agora,
Bem, portanto, o tabernáculo possui um significado crucial para a lei bíblica. Ele revela que o trono de Deus é sua lei e que esta lei governa o mundo. Uma fé que se limita ao altar é incompleta e deficiente. O altar simboliza a redenção e o novo nascimento do crente. Mas sem a dimensão da lei, esse renascimento perde seu significado e propósito. Não é surpreendente que uma fé centrada apenas no altar seja frequentemente voltada para o céu e o arrebatamento, em vez de estar focada em Deus. Essa perspectiva busca escapar do mundo, em vez de cumprir o chamado e a palavra lei de Deus no mundo, e carece do entendimento do verdadeiro trono. Bem, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final deste estudo sobre o segundo mandamento, de uma forma bastante resumida. Bem, visto sob a ótica da teonomia reformada. Espero que a análise profunda que fizemos sobre a importância do tabernáculo, a centralidade da lei e o significado do trono de Deus tenha enriquecido sua compreensão e fortalecido sua fé. Através deste estudo, vimos como a lei de Deus é fundamental para a vida de seu povo e como ela deve ser a base de nosso relacionamento com Deus. Não podemos limitar nossa fé apenas à redenção, mas devemos buscar viver de acordo com a palavra lei de Deus em todas as áreas da nossa vida. É nessa obediência alegre e total que encontramos a verdadeira liberdade e o propósito de nosso renascimento em Cristo. Agora, eu encorajo cada um de vocês a refletir sobre o que foi dito e a buscar aplicar esses princípios em suas vidas diárias. Que possamos viver de maneira que honre a Deus, reconhecendo o seu governo e sujeitando-nos com alegria à sua lei. Se você tem perguntas ou deseja compartilhar suas reflexões, deixe nos comentários abaixo. Vamos continuar essa conversa e nos encorajar mutuamente em nossa jornada de fé. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja um inscrito. Curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as riquezas da lei de Deus e o seu plano perfeito revelado mediante sua palavra para nossas vidas. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.